Gostas de bebidas alcoólicas e já experienciaste os seus efeitos? Se sim, espero que tenhas mais de 18 anos. A maioria de nós pensa que um gole de bebida alcoólica pode parecer inofensivo, mas a verdade é que o álcool interage de forma complexa com o nosso cérebro. Talvez já tenhas experienciado alterações de humor, dificuldades em tomar decisões, déficits de equilíbrio após tomar uma única bebida. Mas afinal, o que é que o álcool faz no nosso cérebro? O álcool presente nas bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja ou esta embalagem, É o quê? é o nosso álcool etílico. E de onde é que vem este álcool etílico? Bem, ele vai resultar de um processo de fermentação, onde basicamente os açúcares presentes, por exemplo, em cereais como a cevada, para fazer cerveja, ou em fruta como a uva, para fazer o vinho, ou até mesmo de tubérculos como a batata, estes açúcares vão ser convertidos através das leveduras, que são micro-organismos que talvez já ouviram falar, em dióxido de carbono e no nosso álcool etílico, dando assim o teor alcoólico às bebidas fermentadas. No entanto, após a fermentação, podem ainda fazer-se bebidas com um teor de álcool mais forte, que são as nossas bebidas destiladas, que após a fermentação vão sofrer a destilação, como por exemplo a vodka ou a aguardente. Ou seja, as bebidas fermentadas geralmente têm um teor de álcool mais baixo, enquanto as bebidas destiladas vão ter um teor de álcool mais aumentado, porque vão ser álcool mais puro. Quando ingerimos o álcool presente nas bebidas alcoólicas, 20% dele vai ser logo ali absorvido no nosso estômago, enquanto os restantes 80% vão ser absorvidos no intestino delgado. Absorvido significa vão passar para a corrente sanguínea. Depois, o nosso fígado vai metabolizar o álcool. Só que o fígado não consegue metabolizar tudo de uma vez. Ou seja, ele vai metabolizando gradualmente. Por isso, o nosso sangue, que depois vai ser bombeado pelo coração, até o nosso fígado conseguir metabolizar tudo, ele vai ter lá sempre álcool presente. Logo após a nossa ingestão de bebida alcoólica, quando o coração bombear o sangue para o nosso sistema nervoso central, que inclui, por exemplo, o cérebro e a medula espinhal, o álcool vai chegar lá de forma muito rápida. E por isso é que apenas logo após uma bebida já podemos começar a sentir os seus efeitos, especialmente se não tivermos comido nada antes. Mas afinal, como é que o nosso álcool vai interagir com o nosso cérebro, alterando a sua função? Os efeitos do álcool sentidos quando consumimos as bebidas alcoólicas, como começar a ficar mais descoordenados, a nossa fala começar a ficar mais arrastada, ter dificuldades em raciocinar, isto ocorre porque o álcool interfere na comunicação entre os neurónios do nosso cérebro. E basicamente o ritmo da atividade do nosso cérebro começa a ficar mais lento, quase como se o nosso cérebro entrasse em câmara lenta, em slow motion. Só para recordar, como vimos no primeiro vídeo deste canal, mas também no vídeo da cafeína, os neurónios comunicam entre si através de neurotransmissores, que são moléculas que um neurónio liberta e o outro recebe em receptores específicos, que podem levar à excitação do outro neurónio ou à inibição do neurónio, dependendo do tipo de neurotransmissor. E o local entre os dois neurónios, onde estes comunicam, chama-se de sinapse. Para entender como é que o álcool vai diminuir o ritmo da atividade cerebral, temos de falar nos receptores NMDA. E estes receptores recebem um neurotransmissor excitatório, que é o glutamato. E o que é que o álcool faz nestes receptores? Ele vai diminuir a atividade destes receptores, ou seja, vai-se conseguir ligar menos glutamato. E como o glutamato é excitatório e não se consegue ligar aos seus receptores, vamos perder a excitação cerebral, ou seja, o nosso cérebro vai ficar por si só mais inibido, já que há falta de neurotransmissores excitatórios. E por outro lado, o álcool vai aumentar a atividade dos receptores GABA, que vão receber o neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Ou seja, o nosso cérebro já não vai estar tão excitado, porque vai ter uma diminuição dos receptores NMDA e ainda vai estar mais inibido porque a atividade destes receptores inibitórios vai estar aumentada.
Ou seja, o álcool vai ser uma substância depressora do nosso sistema nervoso central, porque ele vai diminuir cada vez mais a atividade cerebral, aumentando a inibição. Além do álcool diminuir a atividade dos receptores NMDA e aumentar a atividade dos receptores GABA, sendo por isso depressor do sistema nervoso central, ele vai também afetar um dos neurotransmissores mais famosos que devem conhecer, que é a dopamina. Basicamente, o álcool vai aumentar a libertação de dopamina em áreas responsáveis pelo prazer, como por exemplo o núcleo accumbens. Algo também super interessante é que quando bebemos a primeira bebida existe um pico de dopamina, mas à medida que vamos bebendo mais vai sendo libertada cada vez menos dopamina e por isso é que vamos ter tendência a beber cada vez mais, porque queremos alcançar aquele pico inicial, mas infelizmente não é possível. Por outro lado, o álcool também vai mexer com outro neurotransmissor associado àquele relaxamento que nós sentimos e ao maior conforto em estabelecermos relações sociais, que é a serotonina. E basicamente ele vai aumentar a recaptação de serotonina na fenda, ou seja, vamos estar a ter mais serotonina, que nos vai dar aquela sensação de relaxamento e aquela desinibição também, tornando mais fácil as conversas com outras pessoas. Agora que já sabemos como é que o álcool afeta os nossos neurónios, vamos perceber em que áreas cerebrais é que ele o faz. E isto vai explicar a perda do equilíbrio, a dificuldade do pensamento, os déficits de memória, as alterações da sede e da fome. Vamos perceber porque é que o álcool causa estas alterações todas. Uma das características mais típicas de pessoas que estão sob efeito de álcool é a desinibição. Dizem tudo o que lhes pensam, tomam decisões um bocadinho questionáveis. O porquê? Eu caí com a moto coisa nenhuma, eu vim subindo na contramão, cara, o cara vem me fechando, cara. E isto ocorre por alterações, por exemplo, do córtex pré-frontal, que é esta parte do cérebro logo atrás da nossa testa, responsável por tomar decisões lógicas, racionais e pelo pensamento crítico. Por outro lado, já podes ter sentido descoordenação motora, desequilíbrio, parece que ias a cambalear, e isto ocorre por alterações no cerebelo, que é a área do nosso encéfalo responsável pela coordenação, pelo equilíbrio, pelo até os movimentos dos nossos olhos, entre outras coisas, e por isso é que não deves conduzir sob efeito de álcool. Por outro lado, podes já ter experienciado mais fome, mais sede, e isto ocorre por alterações do hipotálamo, que é uma parte muito pequena, mas que controla tudo. Desde a nossa temperatura a hormonas, ele é muito importante. Ou já podes ter sentido, por exemplo, déficits de memória. E de onde é que eles vêm? Da alteração da área responsável pela formação de novas memórias e pela aprendizagem, que é o hipocampo. Quando o nosso hipocampo fica afetado pelo álcool, ele não vai conseguir reter novas memórias. E daí, quando acordas no outro dia, podes não te lembrar ao certo o que é que aconteceu na noite passada. Algo mais grave pode ocorrer se o álcool afetar o teu bulbo raquidiano, que é a parte mais inferior do tronco cerebral que vai comunicar com a medula espinhal. E porquê? Porque lá estão os neurónios responsáveis pela respiração e pela frequência cardíaca. E o consumo excessivo de álcool pode levar à destruição destes neurónios e à sua perda de função, podendo levar a coma alcoólico. Mas fica agora aqui uma questão. Porquê é que o álcool parece afetar mais umas pessoas que outras? Esta pergunta é respondida no nosso fígado, porque é lá onde ocorre a metabolização do álcool. Existem pessoas que conseguem metabolizar o álcool mais rápidas que outras. E porquê? Para o fígado metabolizar o álcool, ele precisa de várias enzimas, nomeadamente uma que se chama álcool desidrogenase. E é esta enzima que vai transformar o álcool em acetaldeído, depois acetato, etc. Enfim, é um processo complexo, mas o que é que precisamos de entender? É que existem pessoas que têm mais destas enzimas do que outras. Ou seja, as pessoas que têm mais enzimas, que conseguem degradar o álcool e metabolizá-lo, vão conseguir degradá-lo mais rápido e os seus efeitos vão durar menos tempo, logo não vão ser tão afetadas pelo álcool ao nível cerebral. As outras que têm menos enzimas vão logo sentir aqueles efeitos típicos do consumo de álcool. Por outro lado,
quando se vai consumindo mais álcool, vai existindo uma maior produção destas enzimas como uma forma de adaptação. Mas isto não estou a dizer para beberem muito para terem muitas enzimas, porque o consumo excessivo de álcool pode levar a problemas a longo prazo. A longo prazo, o álcool pode ter efeitos nefastos para a vida das pessoas, causando, por exemplo, dependência, iniciando-se uma condição clínica chamada de alcoolismo, que tem tudo a ver com aquelas interações que o álcool tem na dopamina, no nosso sistema dopaminérgico. Uma das grandes alterações que se verifica ao nível cerebral, com o consumo de álcool regular e excessivo por muitos anos, é a diminuição do volume cerebral. É quase como se o nosso cérebro encolhesse e muitas vezes áreas responsáveis pela memória, como o hipocampo, começam a ter grandes problemas e estas pessoas que consomem álcool regularmente deixam de conseguir aprender tão bem, começam a ter dificuldades em formar novas memórias e isto é também um preditor para demência. O consumo excessivo de álcool pode levar a demência, ou seja, a perda de memória. Além do hipocampo, o nosso cerebelo também pode sofrer danos permanentes, levando a alterações de equilíbrio e de coordenação motora que podem durar o resto da vida. Também existem alterações do córtex pré-frontal que podem levar a alterações comportamentais permanentes. Por isso, o que eu quero aqui sensibilizar é que consome álcool de forma moderada, responsável e, por fim, my friends, não se esqueçam que o álcool é uma droga, tem efeitos nocivos, como se fosse cocaína, heroína e todas aquelas que vocês devem conhecer. Ele não afeta só o nosso cérebro, mas afeta também o fígado, o pâncreas e muitos outros órgãos. Por isso, consumam álcool de forma moderada. Se gostarem deste vídeo, deixem um like. Se quiserem subscrever no canal, devem subscrever. Subscrevam e podem colocar nos comentários sugestões para novos vídeos. Vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano e até à próxima!